Na parte de quinta-feira, só uma coisa: conhecer a Cristo. Para Paulo, ele desprezou tudo mais. Para ele só importava conhecer Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 10 a 16. O que eu quero é conhecer Cristo. Esse é o desejo de Paulo. Esse precisa ser o meu desejo. Não importa tudo que existe neste mundo. O que me importa é uma coisa só: conhecer Cristo. Mais de Cristo. Mais de Cristo. E o poder da sua ressurreição. Ele não está morto. A sepultura está vazia. E nós precisamos explorar o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos. Isso não é fácil. Mas todo aquele que quiser viver em Cristo sofrerá perseguições no mundo, mas muito mais dentro da igreja. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Paulo não considerava a si mesmo perfeito. Ele diz, não que eu já seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não me considero perfeito, mas eu prossigo em busca da perfeição. Cristo Jesus quer dar a perfeição dele para você e para mim. E é isso que Paulo está dizendo, não me julgo perfeito, mas prossigo para conquistar. O quê? A perfeição em Cristo, que ele me comunica diariamente. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço. Ele não cruza os braços dizendo, eu sou a si mesmo. Não, ele prossegue em busca da perfeição em Cristo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu querido irmão, esse texto de Paulo, nós deveremos memorizar. Nós temos que esquecer muitas coisas. Nós temos que esquecer nossa vida passada, pecaminosa. E nós temos que focar. Nós temos que ter um foco. E o foco é Jesus. Conhecer Jesus. Mais de Cristo. Mais de Cristo. Mais santo ainda. Mais santo ainda. O foco tem que ser Jesus. Na minha, na sua vida. Primeiro, não há nada mais importante do que conhecer a Cristo, o que nos garante que Ele também nos reconhecerá diante do Pai. Mas como podemos conhecer Jesus? Por meio da sua palavra escrita, lendo-a, vivendo-a, embora não possamos conhecê-lo face a face como os discípulos que ouviram pessoalmente e falharam em compreender suas palavras. Isso reforça nossa necessidade do Espírito Santo para nos guiar. Quanto mais conhecermos Jesus, mais nos aproximarmos de Jesus, porque experimentamos o poder da sua ressurreição que nos leva para uma vida nova em Cristo Jesus. Em segundo lugar, outra maneira de nos aproximarmos de Jesus é tomando parte nos seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Cada provação enfrentada e cada experiência dolorosa nos ajudam a entender melhor o que Jesus passou por nós e a conhecer sua vontade de forma mais clara. Em terceiro lugar, uma terceira forma de nos aproximarmos é avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O alvo é sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. É sermos santos como é santo o nosso Pai que está nos céus. Assim como Cristo, que por meio da sua morte e ressurreição subiu aos céus, Deus nos convida a receber a mesma recompensa celestial, a vida eterna. Meu querido irmão, Paulo esqueceu tudo que ficou para o passado. Isso foi apagado da mente do apóstolo Paulo. E agora o foco dele, a paixão dele, a obsessão de Paulo era Cristo, conhecer mais de Cristo. É claro que, como Paulo, ainda não alcançamos a perfeição, não alcançamos o ideal ainda que Deus tem para nós, mas nós não seremos plenamente transformados até que o nosso corpo humilhado, pecaminoso, seja renovado, tornando-se semelhante
ao corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 21 é o que diz aqui, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é esse corpo mortal, que ainda tem natureza pecaminosa, é esse o corpo que tem que ser transformado, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós receberemos de Jesus um corpo glorificado. Os que forem ressuscitados já serão ressuscitados com corpos glorificados. E nós que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos. Seremos transformados de mortais para imortais, recebendo o corpo glorificado igual ao de Jesus Cristo, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meu querido irmão, por que é tão importante não ficar preso ao passado? Quem fica preso ao passado não avança para o futuro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Queridos, Deus está pedindo para você olhar para a frente e para cima. É de lá que vem a nossa salvação, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olhe para a frente, não para trás. Olhe para cima, não para baixo. Jesus Cristo voltará. Precisamos aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu, crucificar o próprio eu. Na cruz que Jesus pede para você e eu carregarmos, essa é a cruz para crucificar o nosso eu. Por isso Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo cada dia. Dizer não para nossas vontades, isso é crucificar o eu. E então permitirmos que Jesus Cristo se assente no trono do nosso coração e seja soberano nas nossas decisões. Dia a dia, Deus trabalha com você, aperfeiçoando em você o caráter que deve resistir no tempo da prova final. Diariamente, o cristão pode viver diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime, mostrando que o Evangelho é capaz de fazer para os seres decaídos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos tira das trevas, nos transporta para o reino da luz do nosso Senhor. Ele apaga, ele destrói em você a natureza pecaminosa e gera em você a natureza santa de Jesus. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. O caráter de Cristo precisa ser refletido em você. Quando o caráter de Cristo estiver sendo refletido em você e em mim, então ele virá para nos buscar, para reclamar aqueles que são dele. Queridos, o caráter de Jesus Cristo tem que ser refletido em você e em mim. Santos como Jesus. Isso acontece nas horas da comunhão. Isso acontece nas horas em que você está estudando a Bíblia, nas horas em que você está ajoelhado diante de Deus, buscando o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo está implantando em você e em mim a natureza santa de Jesus Cristo. E na glorificação, o nosso corpo da humilhação será transformado no corpo glorioso, igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós ansiamos e sonhamos com a segunda vinda de Jesus, porque vamos receber o corpo glorioso, igual ao dele, para vivermos eternamente na presença de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Deixe-me orar com você. Pai Santo que estás nos céus, nosso foco é Jesus Cristo. Conhecer Cristo, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós, que é o céu, que é a nova terra, o novo céu, que Deus está preparando para aqueles que amam a Jesus. Nós prosseguimos para o alvo, pedindo que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que Ele habite em nós. Volte logo, querido Jesus,
é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.